testar. Vamos subir um pouquinho. Aí embaixo? Ah, por aqui. Sobe mais. Aqui não aperta, não? Tá bom, né? Estão me ouvindo bem? Bom, o assunto desse mês é adoração. E eu confesso que eu me sinto um pouco limitado, para não dizer inadequado, para falar sobre um assunto tão sublime e que exige de nós um outro tipo de atenção. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. A gente vive duas realidades. A realidade transcendente, que a gente não vê, e a realidade imanente, que é o nosso cotidiano. Aquilo que é temporal, efêmero, passageiro, e aquilo que é eterno. Aquilo que é visível e aquilo que é invisível. De vez em quando Deus deixa, como que através de uma pequena fresta, a gente enxergar um pouco esse outro lado, que a gente não sabe, que a gente não vê. Essa é sempre uma experiência espiritual. Por exemplo, a sarça ardente, a transfiguração, ou quando Paulo é arrebatado ao terceiro céus. Agora, a Bíblia esconde esse segredo dessa outra realidade, que a gente precisa de uma experiência no Espírito Santo para acessar, e que, como se a gente entrasse num lugar sagrado. Essa é a minha limitação hoje, de tentar trazer para vocês essa pequena fresta para a gente enxergar esse outro lado. E a gente vai fazer isso usando um texto de Isaías e um texto do Apocalipse. Isaías e João viram o trono. Esses textos não são meramente informativos, eles são formativos. Porque a Bíblia, através de Isaías, através de João, pode nos conduzir também a nós, a ver o trono. E o que aconteceu quando isso é relatado é que o que eles viram talvez fosse indescritível, mas eles têm que usar palavras de modo que nós pudéssemos entender, e para que nós não somente pudéssemos entender, nós pudéssemos adentrar a mesma experiência. E adoração é algo que acontece nessa realidade paralela, é algo que acontece nesse mundo invisível, do eterno, do sublime, do divino, mas que de vez em quando essa fresta se abre e nós podemos contemplar aquilo que ainda não está pronto, aquilo que vem, mas do qual nós já participamos, ainda que de forma precária, errática, mas nós já participamos. E para isso, então, esses homens tiveram que usar a imaginação. E esse é um problema, muitas vezes, para nós, usarmos a imaginação. A espiritualidade clássica fala da visio divina, tem lectio divina e tem visio divina, que é quando nós podemos, de alguma forma, imaginar o texto dentro de nós. E claro, a imaginação foi dada por Deus, nós podemos usá-la. O que é errado é que nós não estamos presos ao texto.
Até porque a Bíblia tem muitas parábolas, tem muitas descrições, como em Daniel, em Apocalipse, que são descrições que são visuais. Você precisa ver aquilo. Não basta só olhar. Então, as próprias parábolas que Jesus conta são visuais. Você tem que imaginar a história, tem que imaginar aquilo. Então, vamos tentar entrar nessa pequena fresta junto com Isaías e com João. E começando, então, se vocês tiverem suas Bíblias, vocês vão marcar aí o capítulo 4 e 5 de João, de Apocalipse, junto com Isaías, capítulo 4. Deixa eu deixar aberto aqui também. E a gente vai olhar esses textos. Pai amado, nós queremos chamar o Teu Espírito Santo, venha ao Espírito Santo de Deus dos quatro cantos da terra, para, através da Tua palavra, iluminar o nosso coração, para que nós possamos vislumbrar esse outro lado que nós não vemos e, de alguma forma, participar dele desde já. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, essa visão que João tem, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: ele está no exílio, ele está no ostracismo, ele está sozinho. É uma experiência de solitude e de silêncio. E no capítulo 3 do Apocalipse, ele diz assim, que Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. E, de fato, no capítulo 4, já, ele diz assim, versículo 2. Capítulo 1, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Porta que se abre, eu abro a porta e ele abre uma outra porta para mim. Interessante essa sequência. Uma porta aberta no céu. Nós abrimos a nossa porta, a porta do nosso coração, e ele abre uma porta do céu para nós. E aí, no versículo 3, capítulo 20, ele mostra como isso vai acontecendo com ele. Ele está sozinho, ele ouve essa voz que bate na porta, ele abre a porta, uma outra porta se abre. E no versículo 20, no versículo 4, no versículo 2 do capítulo 4, ele diz: quando essa porta abriu, imediatamente me achei em espírito. E eis armado no céu um trono e alguém sentado no trono. O trono é o lugar de Deus. Esse lugar que no Antigo Testamento era lá em Jerusalém, dentro do templo, que só os sumos sacerdotes entravam uma vez por ano, hoje esse trono está no nosso coração. Deus não habita mais no tabernáculo de Jerusalém, o Santo dos Santos. Ele habita o coração do contrito, ele habita o nosso coração. Então trata-se de descer no fundo do nosso coração, para entrar na sala do trono. E o autor de Hebreus diz assim, que nós podemos entrar confiadamente pelo novo e vivo caminho no sangue de Cristo a essa sala, a esse lugar. Estar presente na presença de Deus, isso não é uma iniciativa humana, é uma intervenção divina na vida desse homem, que no silêncio, na solitude, ele vê esse trono. Quando ele vê esse trono, no versículo 8, ele diz assim que... Bom, aqui é tudo uma descrição aqui, mas vamos para o versículo 8.
Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheias de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que vi, aquele que era e aquele que há de vir. O que ele vê é Deus sendo adorado pelos anjos. Mas é assim, não tem descanso, é dia e noite. Ele é de forma permanente, perene, ontem, hoje, amanhã, uma liturgia eterna, que não acaba nunca. Cada uma das nossas orações, cada um dos nossos louvores, quando a gente canta, a gente entra numa coisa que já existe desde sempre. Não somos nós que adoramos e fazemos com que Deus seja adorado. Inclusive, tem algumas músicas que acham isso, né? Quando diz assim: nós sincronizamos, aqui fazemos um trono de louvor. Não, esse trono já existe, já está lá há muito tempo. E os anjos estão cantando ao redor. Agora, cada culto, cada coisa que a gente faz parte desse louvor cósmico, eterno, como se fossem 2 liturgias. Essa que é eterna, que é sublime, que é divina, dos anjos, e a nossa, que é precária, que é efêmera, que é passageira. É o mesmo Deus presente nessas 2 liturgias, do mundo visível e do mundo invisível. Então, no mundo visível, nossa, essa liturgia, essa adoração é intermitente, porque é de manhã, é no almoço, é no culto. São momentos que a gente para essa experiência de estar diante de Deus, sentado no trono. Mas, por outro lado, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, se há um momento em que eu paro tudo, que eu preciso de silêncio, de solitude, eu tenho essa experiência, que é uma experiência mística, com a presença de Deus, a nossa vida no cotidiano, a nossa vida é para o louvor e a glória de Deus. Eu sempre gosto de pensar no catecismo menor da Igreja Presbiteriana, desculpe citar a Igreja Presbiteriana aqui, mas diz assim, é o primeiro item, diz assim: qual é o fim principal do homem? Aí a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Eu acho isso lindo. Então, esse louvor, ele abarca tudo e todos. Não se trata somente dos anjos do céu. A natureza louva a Deus. O firmamento aponta para a glória de Deus. E quando a gente lê aqui o texto, no versículo 8, são 4 seres viventes dizendo: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. É o Trisiajon, 3 vezes santo, ágios. João está participando aqui, 8 séculos depois, da mesma cena, da mesma liturgia que Isaías participou quando o céu se abriu para ele. O texto é o mesmo, está dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ou seja, essa é uma das mais sucintas liturgias e um dos mais sucintos meios de adorar. Santo, Santo, Santo. Fala da Trindade, 3 vezes santo. A Trindade é um mistério, não é um dado teológico para eu entender, mas é para mim ser arrebatado em espírito diante da Trindade e reverentemente dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, em Isaías, os anjos estão dizendo um para o outro. Os serafins não falam com Deus, falam um com o outro. No Apocalipse, esse santo, santo, evolui lentamente para uma adoração. Porque no versículo 4 diz: Santo é o Senhor. No versículo 11 diz: Digno é o Senhor. E no versículo 5, o capítulo 5, de 6 a 9, diz: Digno é o Cordeiro. Em Isaías, esse louvor, quando ele entra, quando ele percebe, ele é interrompido por um grito. Isaías fala: ai de mim.
Agora, a gente entra, mas somente podemos participar quebrantados. Esse ai de mim. Ai de mim é o grito do profeta que de alguma forma penetra nesse círculo desse louvor eterno, transcendente, que ninguém vê, que ninguém sabe, e permite que Isaías perceba que ele é impuro. É sempre uma experiência de quebrantamento, adorado. Porque eu entro num círculo, eu entro numa dimensão que é tão santa, que é tão sagrada, que imediatamente eu me percebo pecador. É Pedro, após a pesca maravilhosa, quando Jesus, sem dizer nada para ele, se Jesus disse, vão pescar, e depois falei de ti, não temas, falei de ti, um pescador de homens, e Pedro cai aos seus pés e diz, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É sempre uma possibilidade de eu me perceber quem eu sou, na minha pequenez, no meu pecado, quando eu penetro nesse círculo. E aí, esse grito do Isaías, ai de mim, penetra nos céus, penetra lá no trono. E o trono ordena que um serafim pegue uma brasa e vá lá e purifique Isaías. Ele manda um serafim. E é graças a essa purificação do sangue de Cristo que podem nos tornar dignos para participar do louvor e da adoração. O louvor eterno, aí o trono, deixa esse espaço de acolhimento a partir desse grito de súplicas, essa confissão, e acolhe o pecador. E nós podemos então entrar aí. João diz a mesma coisa, com a mesma intensidade, porque no capítulo 5 do Apocalipse, versículo 4, diz assim, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para o outro. Esse livro, que está descrito aí no capítulo 5, um livro selado, com 7 selos, e ele ouve uma voz que diz, quem é digno de abrir esse livro e desatar os selos? Quem no céu pode abrir esse livro? Esse livro, dizem os comentaristas, é o grande livro que conta essa história do outro lado, da soberania de Deus sobre a história. E que vai responder algumas das perguntas que nós temos mais cruciais. Como pode, por exemplo, um justo sofrer na mão de um Deus que é bom? Em guerra. São questões, são dilemas, são situações que a gente não sabe. Ninguém pode abrir esse livro. E João chora pela indignidade humana de tentar explicar esses dilemas, esses enigmas, pela pequenez e limitação humana para poder penetrar nos segredos dos céus. Ele chora. E aí, no versículo 5, não é um anjo, um serafim que vem. É um ancião. E que diz o seguinte para ele. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como havia sido morto. Aquilo que está escondido de Isaías, porque Isaías os anjos cobrem, ele vê só um manto. João vê agora que no trono do universo tem um cordeiro ensanguentado. A Bíblia descreve o diabo como um leão que ruge, pronto para matar, para despedaçar. Deus manda um cordeiro enfrentar o leão. E o leão vence. Desculpa. O cordeiro vence. Porque não é por força ou por violência. É pelo poder do amor e da doação. Ele vê o cordeiro no trono. E esse choro de João novamente penetra no trono de Deus, e para João ele abre a cortina e mostra quem está no trono.
A gente está falando de coisas aqui que são... Mas é a adoração, esse é o tema. Então, enquanto Isaías só fala que os serafins louvam o Senhor, João vai expandindo isso. Ele fala dos 24 anciãos, dos 7 Espíritos de Deus, dos 4 seres viventes. Daí no versículo 5, capítulo 11, diz muitos anjos e seres viventes, milhões, milhares. No capítulo 4, versículo 13, tem uma afirmação tremenda. Pois, 13, desculpa. Aí, versículo 13. Então ouvi de toda a criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo aquele que está sentado no trono. Tudo. E aqui tem uma curiosidade, né, para quem é universalista, gosta, que o que está debaixo da terra também. Nem o inferno escapa desse grande final, desse louvor cósmico. Eu não sei, essa coisa de inferno eu não entendo muito bem. Mas lá do inferno vai ter gente que vai ter que reconhecer que quem está no trono é o Cordeiro. Tudo, isso é o reino de Deus. Tudo converge, todo o universo, tudo que existe para esse momento, desse grande finale. Que Isaías teve um vislumbre, mas no qual nós já podemos participar agora. Então, quando a gente canta, a gente fala isso, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória e o louvor. Quando a gente conta que o que está sentado no trono, a gente entra numa outra dimensão. A gente já saiu daqui onde a gente está e a gente entra numa dimensão imensa, onde tudo que existe, que foi criado, converge para esse momento. Onde, no trono, o Cordeiro, ele é adorado por tudo que existe debaixo dos céus. Os pássaros já estão fazendo isso. As montanhas, os rios, as estrelas, o firmamento. E nós, que ainda de uma forma precária, como que de vez em quando, um vislumbre, também já participamos disso. Isso é adoração. A mensagem, por exemplo, esse negócio de toda criatura no céu, sobre a terra e sobre o mar, a tradução Almeida e a nova versão internacional fala debaixo da terra. A Bíblia de Jerusalém fala sobre a terra. A mensagem diz no mundo inferior. Nada escapa. Esse louvor cósmico eterno engloba tudo, preenche tudo. Nessa hora, nem Isaías e nem João ousam pedir qualquer coisa. Tem um grito, tem um choro, mas ninguém ousa pedir nada para Deus. Porque quando nós realmente entramos na sala do trono, e quando nós o adoramos com essas palavras que estão aqui, ao que está sentado no trono, ao Cordeiro, Santo, Santo, nós transcendemos imediatamente todas as nossas circunstâncias, se tornam relativas e pequenas. Tudo parece mesquinho, tudo, não vou pedir nada. Agora, o que acontece em Isaías é muito interessante. Porque, de repente, nesse meio desse louvor, Isaías, ele penetra nesse círculo, ele penetra nesse andar de cima, nesse louvor cósmico, eterno, diário, sem cessar, onde tudo louva ao Senhor, tudo converge para esse grande final da história humana, mas que já pré-existe antes. Nessa hora, quando a gente não pede nada, não pergunta nada, Deus toma a iniciativa e diz a Isaías: quem irá por nós? A resposta da adoração é uma pergunta que Deus nos faz.
quem irá por nós? A adoração está ligada à missão. A adoração está ligada a ir para pregar o evangelho, para fazer o bem, para acolher os necessitados, para edificar a igreja. E isso é para todos. Então, um engano muito grande é achar que a gente adora porque vem aqui na igreja no domingo. Porque Deus está perguntando aos seus adoradores, a esses que vieram penetrar nesse círculo e adorar: quem irá por nós? Quem irá por nós? E aí, parte dessa adoração é dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto. Faz da minha vida aquilo que tu queres. Eu quero estar ao teu serviço. Eu quero verdadeiramente encontrar a minha vocação a partir dos dons que o Senhor me deu, e eu quero te servir nesse curto período de tempo que eu vou passar. E isso é parte da adoração. Não é só cantar, não é só adorar, não é só entrar nesse círculo, ter uma experiência mística, porque a pergunta vem em seguida: quem irá por nós? Quem eu vou enviar? Então, Isaías, que também assinala que a glória de Deus preenche tudo, o templo e a terra, capítulo 6, versículo 1 e 3, esse Deus que preenche tudo, que está sendo adorado, ele deixa o espaço para o homem se expressar, para o homem se apresentar. Esse espaço é o espaço do seu amor, do seu acolhimento. Porque ele é um Deus todo-poderoso, forte, valente, criador. Mas Deus é amor. E deseja nos acolher nesse espaço. Ele se retira como que criando um espaço para que nós possamos participar desse louvor cósmico, não somente com as nossas orações, com a nossa adoração, mas com o nosso serviço. Daí, ainda, a gente continua um pouco no capítulo 8. Não, desculpa, esse capítulo 5 ainda, versículo 8, diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. Isso está acontecendo. E, novamente, a gente tem que usar a imaginação. Que taças? Incenso. São imagens visuais. As orações dos santos. É como se Deus desse a cada um de nós uma taça vazia. E essa taça vazia nós enchemos de incenso, que são flores, são ervas aromáticas, mas que precisam de fogo. O incenso exige uma preparação. Você tem que colher, você tem que secar, você tem que ver se qual combina com qual. Daí você põe lá naquela taça, e aí você põe o fogo. E aí esse é um perfume que vai subindo, e é um perfume que ocupa todo o espaço, mas a gente não vê. Invisíveis, impalpáveis, tênues, mas que sobem, né? O incenso, a fumaça sobe, e carregam um perfume que Deus aspira com grande prazer. Isso é uma visão diferente, né, do que a gente pensa que é oração. Vamos lá pedir. Não. É a nossa vida como um sacrifício vivo, santo, agradável, que sobe. Isso que agrada a Deus. Queima. É invisível, não tem alarde, ocupa o espaço e sobe. Esse é o nosso lugar, né? Nessa grande liturgia, nessa grande que está acontecendo o tempo todo.
E João não somente ele vê, como ele ouve. Ele ouve que toda criatura que nós somos parte dessa liturgia cósmica. Diante do trono, onde está um cordeiro, e novamente a gente tem que usar a imagem, porque é um cordeiro. A face de Deus no trono é de um cordeiro. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo, Nazaré. Isaías tem uma visão assim de algo majestoso, né? Porque tem mantos, tem vestes, tem anjos voando para cá. João vê o cordeiro no trono. Ele vê não somente o cordeiro, mas ele vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo no cordeiro. Antes de terminar, no capítulo 7, versículo 13, aqui tem tanta coisa, eu fiquei, essa semana, eu falei, vou ter que condensar, né? Mas no capítulo 7, versículo 13, assim, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Então ele disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. É uma nota interessante essa para o que está acontecendo aí nos céus, né? Porque nesse louvor todo, nesse grande finale, nessa coisa que a gente não consegue perceber muito bem, porque é transcendente, é eterna, é invisível, acontece nesse momento algo surpreendente. O Cordeiro, ele é objeto de toda a adoração, todo louvor, toda homenagem aqui, mas daí ele fala assim, deixe entrar aqueles que vieram da grande tribulação, e há um desfile, então, assim, de gente vestida de branco, com vestes alvas, foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E Deus está acolhendo nessa hora todo mundo que sofreu ou sofre. Que choraram, que passaram por duras provas, que foram atingidos pela tragédia. E está acolhendo aqui a nossa humanidade com as nossas dores, com as nossas angústias, com as nossas lágrimas, com o nosso sofrimento. E nessa hora que está acontecendo isso, diz assim, que pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, cuidará deles. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Há um aspecto aqui, se a gente linka um pouco com adoração, com missão, quem irá por nós, aqui a gente linka com o consolo de Deus. Não importa que tipo de sofrimento você está passando. Uma vez eu visitei uma amiga minha, que é muito crente, ela tinha uma doença óssea e ela tinha dores horríveis. Ela estava internada, e eu ensaiando o que eu vou falar para ela, porque eu sabia que ela estava sofrendo muito. Daí chego eu lá, e eu disse, daí ela falou assim para mim, olha, eu tenho dores alucinantes, assim, insuportáveis. Eles estão me dando morfina a cada 3 horas. A morfina dura 2 horas e meia hora eu tenho que sentir dor. Mas ela falou assim, mas tem um lugar na minha alma onde não há dor. A dor vem, e ela falou, naquela ela falou assim, eu estou sentindo essa dor agora, estava suando. Mas a minha alma está sendo consolada e acolhida pelo Cordeiro. Ou seja, não é só escatológico, futuro. Quem adora em espírito e em verdade, recebe essa consolação aqui, agora, nesse momento.
É o que está escrito aqui. O que faz parte dessa adoração, desse louvor celestial. Esse momento em que entram. Quem são esses daí? Esses são os caras que sofreram. Passaram por duras penas. Então deixa eu acolhê-los, deixa eu apacentá-los, deixa eu enxugar as lágrimas deles. Está acontecendo nesse momento. E aí, finalmente, quando a gente entra no capítulo 8, a adoração começou com João lá no silêncio, sozinho, no ostracismo, só quieto, a porta se abre. E no capítulo 8, versículo 1, diz assim: quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Aí uma outra coisa. Porque a gente está pensando que louvor e adoração é só barulho, é data show, não. Aqui é um grande silêncio. Começa no silêncio, termina no silêncio. Esse silêncio é o silêncio de... Não há nada a dizer. Cessam as palavras e a gente entra numa oração sem palavras, na contemplação do Cordeiro que está no trono, entronizado no meio dos louvores, que está nos perguntando a quem enviarei, que está consolando e apacentando os que sofrem, e todos esses que foram chamados por ele para uma missão, todos esses foram consolados por ele, todos esses que entraram nesse círculo de adoração, viram naquele que está sentado no trono as marcas dos seus cravos nas mãos e o seu lado aberto. É um cordeiro como que foi morto. Dá para ver que ele morreu. Por mim, por você, para que nós pudéssemos ter acesso a tudo isso. Que é grandioso demais para a gente entender, talvez. Então, qual a minha resposta hoje aqui? Agora faça um pequeno exame. Porque ele está batendo na porta. Para abrir uma outra porta para você. Se você abrir, você vai se deparar com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que está sentado no trono. Eu diria que entrar em adoração, ou até mesmo orar, cada vez que ele faz isso é uma nova experiência de conversão. Dá para entrar de qualquer jeito. É pelo novo e vivo caminho de Cristo. Eu não sei se você já teve essa experiência na vida, ou se você já teve e precisa renovar hoje. Quem sabe? Para poder... Você tem que abrir a porta do seu coração, porque ela está meio ainda... Fecha, abre, fecha, abre. E talvez você tenha aberto a porta do seu coração, mas você não entrou por essa outra porta que João e Isaías entraram. Essas experiências que eu estou relatando aqui. Quem sabe? Abaixe sua cabeça. Confie no Cordeiro para a sua salvação e abra a porta. Quem sabe você já fez isso, já está. Mas quem sabe você entra por essa porta, você tem um vislumbre do trono, mas você nunca ouviu ele dizendo quem enviarei. E você nunca respondeu hoje aqui envia mesmo. Quem sabe é esse compromisso que tem que fazer hoje aqui. Ou quem sabe você está carregando um peso de dor, de sofrimento, sem consolo, sem essa presença apacentadora e amorosa de Deus que te carrega no colo nessa hora e você pode descansar nele. Eu não sei. Você sabe. Mas quer uma coisa, quer outra. Eu quero terminar
pedindo que essas pessoas fiquem de pé hoje aqui, em silêncio. São todos de olhos fechados. Você precisa abrir a porta de uma experiência de conversão, de renovar sua conversão, de renovar o teu compromisso de serviço. Você precisa de consolo. Fique em pé agora, em nome de Jesus, que a gente possa terminar esse culto orando. Amém. Aprendendo verdadeiramente a sermos adoradores em espírito e em verdade. Obrigado, Pai, porque Tu te revelaste aos pequeninos, aos que não sabem, aos limitados, aos maltrapilhos, aos pecadores. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Será que a gente consegue cantar aquele santo, 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 aquele hino clássico, né? Então nós vamos terminar com... E aí a gente vai entrar nesse... Então se prepare para entrar na sala do trono e cantar junto com os anjos, desde sempre e para toda a eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado.